Veja bem, no período de seca, ali ele tinha da água para ele beber. Eu estava lendo aqui esse texto, me veio à memória aqui algo interessante. Veja bem como o nosso Deus é poderoso. A Bíblia diz que era extrema seco em Samaria naquela época. Mas ali por um período, o nosso Deus, ele conhece a terra, conhece o mundo inteiro, conhece as plantações, conhece você, conhece o terreno. E aqui eu entendi que ali o Senhor estava direcionando ele para uma provisão. Porque quando nós vamos ver aqui, o Ribeirão Querite é um tempo de espera. É um tempo de espera. E nesse tempo de espera haverá providência de Deus para você. Eu vou repetir que você não entendeu. E nesse tempo de espera haverá providência de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Mas isso aqui tudo foi direcionado através de obediência do homem de Deus. Ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas aqui novamente veio a palavra do Senhor. Após aquele ribeirão secar, ali tinha acabado o tempo do homem de Deus naquele lugar. E aí o Senhor então manda o homem de Deus para a cidade chamada Sarepta. E o Senhor diz: olha, lá tem uma viúva, e esta viúva vai cuidar de você. Novamente, o servo de Deus obedece a voz do Senhor. E aí então ele desce para a cidade de Sarepta. E o Senhor lhe havia dito que ao chegar na cidade, ao chegar nos portões, ele haveria aquela viúva, e aquela viúva iria lhe trazer o sustento. E quando eu estava lendo esse negócio aqui, sobre essa viúva, eu lembrei de uma frase que teve uma pessoa que disse assim: o Senhor complica, depois descomplica, para depois complicar. Quem já ouviu essa frase aqui? Pastor Marcos que disse, né? E isso é verdade, irmão. Sabe por quê? Deus estava enviando aquele homem de Deus para um lugar aonde ela só tinha um pouquinho de azeite, né? E um pouquinho de farinha. E quando o homem de Deus avistou aquela viúva, ele falou: ei, mulher, me traz um pouco de água. E quando ela estava indo buscar a água para o homem de Deus, ainda ele gritou, falou assim: olha, não, também me traz um pão. Aí o negócio apertou, porque ela falou: Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer aqui um pão para mim e para o meu filho, e nós comeremos e nós morreremos. Mas ali Deus já havia preparado o sustento para o profeta e o sustento para a viúva. Deus já havia preparado o sustento para o profeta e também para a viúva. Veja como o nosso Deus é maravilhoso. Ali não era só o profeta que iria precisar de uma provisão de Deus, a viúva também iria precisar de uma providência de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a sua visão não alcança, a minha não. Mas Deus já preparou uma provisão para você lá na entrada da cidade, de alguém que você menos espera, de alguém que você olha e fala assim: não tem condição, não tem condição de me abençoar, não tem condição de me ajudar. Mas eu dizer para você, Deus preparou a provisão para você e também preparou a provisão para o outro servo de Deus. Para o nosso Deus nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. Mas veja bem, até agora a mensagem está sendo pregada e tudo debaixo de obediência. E aí então, o homem de Deus disse para aquela mulher, falou assim: ei, faça primeiro para mim, porque até Deus mandar a provisão da chuva,
não vai faltar o azeite na tua casa, e não vai faltar a farinha. Consegue entender essa palavra comigo aqui? Você pode estar vendo que é só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na tua casa, mas a palavra para a tua alma nesta noite é: não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite, porque vai haver provisão de Deus na tua vida, provisão de Deus na tua casa, mas tudo isso debaixo de obediência. A palavra diz que a alma obediente, esta prosperará. E aí então, o Senhor disse ao profeta: agora vai até Acabe, porque eu vou mandar chuva. E aí então o profeta estava indo até Acabe. Encontrou com Abadias, servo do Senhor, que desde a sua mocidade servia ao Senhor. E a Bíblia diz que era tamanha seca que ali Abadias estava procurando na beirada dos poços, dos riachos, ver se havia capim para alimentar o gado, para alimentar os cavalos, para que eles não morressem. E tamanha fome era naquele lugar. E aí quando o homem de Deus encontra com Abadias, aí o homem de Deus fala para Abadias: vai até Acabe e diz que eu quero falar com ele. E ele falou: meu senhor, está querendo que eu morra? Acabe te procurou por todos os lugares e não te encontrou. Sabe o que eu vejo aqui? Porque há momentos que Deus te esconde. Há momentos que Deus esconde você. Pode querer procurar você para te matar em todos os lugares, mas você está escondido debaixo das mãos do Senhor, debaixo das asas do Onipotente. Estará seguro. E aí então ele falou assim: olha, o Senhor está querendo me matar, ele vai me matar, porque nós te procuramos e não te achamos. E o Senhor é guiado pelo Espírito Santo. Da mesma hora que eu for de encontro com Acabe, eu voltar, o Senhor não estiver aqui, ele vai me matar. Olha, eu tenho cuidado de 100 profetas que eu deixei dentro da caverna, guardado ali, eu alimentei de pão e água. Veja como o nosso Deus é Deus de provisão. Naquele tempo de seca, naquele lugar, Abadias estava cuidando de 100 profetas que estavam escondidos dentro da caverna, para eles não morrerem. Nós, seres humanos, nós temos um defeito muito grande. Se nós não vemos fartura, se nós não vemos abundância, nós desesperamos. Nós esquecemos que o nosso Deus, de dia ele manda o maná para você se alimentar. Aí no outro dia, Deus vai mandar uma nova provisão para a tua casa, para a tua família, para você. E aí assim, ele obedeceu à voz do profeta. Quando Acabe chegou até ele, disse assim: eis aí o perturbador de Israel. E Elias disse para ele assim: perturba de Israel? Não, eu sou servo de Deus. E vocês deixaram de obedecer a palavra, vocês deixaram de seguir as doutrinas do Senhor, vocês deixaram Deus de lado e começaram a adorar outros deuses estranhos. Mas o Senhor Jesus Cristo é um Deus que muda a história. E então ele disse: olha, chama o povo, vamos ver quem é Deus, vamos ver quem é o Senhor, Rei da Glória. E ali eles se reuniram. E ele então disse, falou assim: olha, chama todos os profetas de Baal, vamos ver quem é Deus aqui nesse lugar. Eu creio que ali Elias queria mostrar para o povo quem era verdadeiramente Deus naquele lugar, porque a adoração a Deus já havia acabado, já havia encerrado naquele lugar, por muitas pessoas, por várias pessoas naquele lugar. Mas ali ele queria mostrar o tamanho do poder de Deus,
a grandiosidade de Deus para aquele povo, para um despertamento, para um avivamento, para que o povo despertasse e olhasse, verdadeiramente o Senhor é o Senhor dos exércitos. E essa história aqui já é bem conhecida, que nós sabemos que ali quando eles se reuniram, aqueles profetas de Baal junto com o profeta do Senhor, diz assim: ei, agora pega 2 novilhos. Primeiro vocês vão sacrificar ao vosso Deus até o meio-dia, mas nós não vamos lançar fogo. Vai ser o nosso Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro que vai mandar fogo sobre o holocausto e consumir. E a palavra diz que ali eles se organizaram até o meio-dia. Nada lhe aconteceu. Eles se cortavam, gritavam. Ele disse: grite mais alto. Ele é Deus, às vezes ele está viajando. Ei, grite mais alto. Quem sabe ele não está dormindo. E espere que vocês gritem para que ele acorde, para que ele desperte. E nada de Baal responder. Mas quando deu meio-dia, que Elias falou assim: agora é a minha vez. Vamos organizar o altar. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos. A palavra diz que ele fez um rego em volta daquele altar. A palavra diz que ali ele picou o novilho e jogou em cima ali do altar. E disse assim: olha, busque cântaros de água. Busque 4 cântaros. Isso foi feito por 3 vezes. E ali ele jogou sobre aquele altar. E ali era tanta água que aquele rei que estava em volta do altar se encheu de água. Orar para o fogo pegar. Numa lenha molhada. Só quem mexe no fogão caipira que sabe o tanto que é difícil. Mas ali ele orou ao Senhor. Após a organização do altar, ele orou a Deus. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E também que lambeu a água que estava em volta do altar. Ei, deixa eu dizer para você como é que está o teu altar para receber fogo de Deus sobre a tua vida. Como é que está o teu altar para receber poder, autoridade, dons espirituais de Deus sobre a tua vida. O seu altar está organizado. O seu altar está organizado para nesta noite você participar do corpo e do sangue de Jesus. Para você estar em volta da mesa. Mesa simboliza comunhão. Como você está com Deus. Mas até agora, essa mensagem foi para nos mostrar um grande servo de Deus que com ousadia, com obediência, Deus fez tudo isso na vida dele. Será que nossa igreja tem alguém que orou aqui para Deus descer fogo e viu o fogo sendo consumido no holocausto? Será que já teve alguém que falou assim: sobre a minha palavra não vai chover, não vai molhar essas roupas, não vai molhar esse terreiro, primeiro eu vou terminar de organizar tudo? Será que nossa igreja já teve alguém que teve essa ousadia aqui? Aleluias. Eu também já tive essa experiência com Deus. E isso é lindo, é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus ainda é um Deus que opera milagre. O nosso Deus é um Deus que visita corações quebrantados, pessoas desanimadas. O nosso Deus é um Deus que ressuscita dentre os mortos. E essa mensagem até aqui foi para você ver
o que o nosso Deus tem poder de fazer, mesmo você sendo ungido, mesmo você sendo escolhido de Deus, as provas vão vir, vão ter dias que você vai dizer, eu quero morrer. Quantos aqui falam da mim, Deus, eu quero morrer, eu quero ir para o céu? Eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso. Ainda essa semana me bateu ali uma aflição tão grande, uma fraqueza. Eu disse assim, Deus, me ajuda, Deus, eu não posso parar. Eu falei, Deus, eu não posso parar. E eu vi o mover de Deus na minha vida. O Senhor trouxe aos meus olhos espirituais a sua mão. E eu na palma da sua mão, ele me carregando. E eu olhava e eu descansava no Senhor. Eu vi o agir de Deus sobre a minha vida. E eu glorificava. E eu exaltava o Senhor. Quantas pessoas usadas por Deus hoje estão paradas, hoje estão estacionadas. E o Senhor dizendo, meu filho, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor está esperando você clamar por Ele, clamar pelo socorro, clamar pela misericórdia dEle, para que Ele venha colocar você na palma da sua mão e dizer para você, meu filho, aonde termina as suas forças, aí continua a minha. Aonde você tentou parar, aí a providência de Deus para você, para a tua casa, para a tua vida espiritual. Ei, não é para parar, é para prosseguir avante. Ei, não é para parar de louvar, é para continuar louvando a Deus, porque o louvor pertence a Deus. Veja aqui, Elias pedindo para o Senhor, Senhor, me mate. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. E quando aqui, nós vimos aqui no versículo de número 3, 19:3, a palavra diz que ele ficou com medo da ameaça de Jezabel. E quando eu estava lendo aqui, algo do Senhor me chamou a atenção, porque nas outras vezes, nós vemos a voz do Senhor dizendo para ele, Elias vai. Elias vai para o Ribeirão. Elias vai para Serepta. Mas quando chegou aqui no 19:3, eu não vi a voz do Senhor dizendo para ele, ei, desce para Beceba. Eu não ouvi a voz do Senhor falando para ele. Eu não ouvi aqui a voz do Senhor falando para ele assim, olha, vai para o deserto. De um dia de caminhada, vai para o deserto. Não vi a voz do Senhor falando para ele. Mas mesmo sem o Senhor falar para ele, o Senhor estava com ele naquele lugar. O Senhor estava guardando a vida daquele homem, porque o Senhor sabia que ele era por um tempo só, que ele ia voltar a servir a Deus com todo o seu coração. Quem sabe você já não entrou aqui hoje desistindo da tua vida. Você olhou para você e disse, para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. Já tentei tantas vezes. E no mesmo lugar eu caí. Para mim não dá mais. Talvez você já disse para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me leve, Pai. Eu não estou suportando mais as lutas desta vida. Mas a palavra do Senhor para a tua vida é, ei, Jesus ainda tem projeto contigo. Jesus ainda tem um plano na tua vida. Jesus projetou algo na tua vida. E você vai só partir quando chegar esse tempo de Deus para a tua vida. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Jesus.
finalizar aqui essa mensagem, e ali ele deitou debaixo de um pé de cima, e a Bíblia fala que ali o Senhor mandou alimento para ele.